segunda a sexta, às 7 da manhã. ZYD 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Se eu gosto de te namorar, Na Mais tem sempre uma novidade. Alegria, ser solteira e ter qualidade de vida. Alegria. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Atenção, atenção! A panificadora Belo Pão está com uma grande novidade para você, cliente amigo. Agora na panificadora Belo Pão temos sorveteria e açaiteria. E toda quinta-feira temos a promoção no pão francês, só R$ 8,99 o quilo. Venham conferir. Estamos localizados na Avenida Amanda Braga Tibúrcio, quadra 1, lote 1, setor sul. Panificadora Belo Pão, onde a qualidade é que faz a diferença. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva.
Está começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você conectado, você bem informado através das ondas da Mais FM. Você ouve em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis e você ouve também através dos aplicativos da Mais FM. Você tem um aplicativo para o seu smartphone no sistema iOS e também no sistema Android. Você pode acompanhar também o nosso programa através do nosso site, o fmmais.com.br, né? Você tem informações dos últimos convidados, você tem, né, a participação dos nossos convidados aqui na Mais FM, você tem notícias também gerais da cidade de Goiás e do Brasil, né? Muitas informações você vai encontrar no nosso site, o fmmais.com.br, né? O novo site de notícias da cidade. Quero agradecer a você que está comigo aqui no Jardim Arco Verde, no setor sul, para você que nos acompanha na Vila Formosa, no São Sebastião, no Santo André, né? Para você que está no Industrial Munir Calixto, para você que acompanha em qualquer lugar da cidade, nosso abraço, nosso carinho. Manda para a gente o seu recadinho, né? O nosso WhatsApp está à disposição, 99529-4013, 99529-4013 é o nosso celular, né, o nosso WhatsApp para você participar com a gente. Um abraço para o meu amigo Paulo Moleda, né, curtindo aqui a nossa página no Facebook. E também, né, obrigado a Cirlei Isiliane, também curtindo. Um abraço, muito bom contar com vocês. Você pode participar também do nosso programa na nossa live no Facebook também já está no ar. Você pode deixar aí a sua participação, o seu recadinho, né, a sua mensagem, a sua preocupação. Tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Fale com a gente, né? A gente pode trazer aqui e colocar na pauta do programa nesta manhã de segunda-feira, hoje 22 de julho, né? 22 de julho, nós estamos aí já no finalzinho do mês de julho. Muita gente de férias, muita gente viajando, né? Muita gente curtindo as férias e você acompanhando aqui as notícias do dia no programa Hora da Notícia, né? Muito bom. Obrigado pela companhia de sempre. Vamos começar o nosso programa, né, falando sobre a questão do esporte, né? A gente sempre começa falando do esporte e trazendo para você os principais destaques do esporte no final de semana, né? No final de semana nós tivemos rodada do Brasileirão Série A, teve rodada sábado e domingo, né? Aliás, termina hoje, né? Hoje ainda tem um jogo. O jogo de hoje é São Paulo e Chapecoense, hoje às 20 horas lá no Morumbi, né? Nós temos São Paulo e Chapecoense hoje no Morumbi. O Palmeiras e o Vasco da Gama jogam no sábado que vem, né? Aí já são as partidas da próxima rodada. Mas vamos aqui a rodada 11, né? A rodada número 11 deste final de semana. Nós tivemos no sábado Bahia e Cruzeiro 0-0. Nós tivemos ainda Internacional 1, Grêmio 1, também no sábado. No sábado ainda tivemos Ceará 2, Palmeiras 0. Ixi, o Palmeiras aí vacilou, né? Perdeu de 2-0 para o Ceará. O CSA perdeu de 4-0 para o Atlético Clube Paranaense, né? O Clube Atlético Paranaense. O Botafogo do Rio de Janeiro perdeu de 1-0 para o Santos, da cidade de Santos, em São Paulo, né? O jogo aconteceu lá no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro, o meu galo das Alterosas, empatou com o Fortaleza, né? Atlético 2, Fortaleza 2, jogo que aconteceu no Independência ontem às 15 horas. Ontem também, né, o jogo mais, vamos dizer assim, mais destacado dessa rodada foi Corinthians 1, Flamengo também 1, né? Então, Corinthians e Flamengo lá na Arena Corinthians, 1-1 para Corinthians e Flamengo. E ainda outro jogo foi o Avaí e o Goiás, né? O Goiás foi
lá no Espírito Santo, né, Avaí, e empataram, né, 0-0, Goiás 0, Avaí também 0. Agora vamos ver aqui a classificação, né, a classificação completa do Campeonato Brasileiro da Série A. Palmeiras tem 26 pontos, é o primeiro colocado, o Santos é o segundo, tem 2, o Flamengo é o terceiro, o Santos é o segundo, tem 26 também, né? A mesma pontuação do Atlético, do Palmeiras. Olha que confusão é essa, Edmar. Palmeiras, 26 pontos, é o primeiro. Santos, 26 pontos, é o segundo, né? O terceiro é o Flamengo, tem 21. E o Atlético Mineiro tem 20, é o quarto colocado. Em quinto vem o Internacional, com 17. O sexto é o Atlético Paranaense, tem 16. O Botafogo é o sétimo, tem 16. O Goiás, né, o nosso querido Goiás, está em oitavo lugar, tem 16 pontos. Então, essa é a classificação geral aí do Campeonato Brasileiro Série A. Depois do Goiás vem o Corinthians. O Corinthians tem 16 pontos também, né, a mesma pontuação do Goiás, mas está em nono lugar. O Grêmio de Porto Alegre tem 15, é o décimo. O Bahia tem 15, é o 11º. O São Paulo tem 15, é o 12º. O Ceará é o 14º, 13º com 14. Fortaleza 14º com 14 também. O Vasco da Gama é o 15º, tem 12 pontos. O Cruzeiro é o 16º, tem 10 pontos. Né? Interessante, o Cruzeiro aqui está numa situação ruim no Brasileirão, né? O Fluminense é o 17º, o Chapecoense tem 9 pontos, a Chapecoense tem 8, é o 18º, o CSA tem 6, é o 19º, e o 20º é o Avaí, tem 5 pontos. Portanto, na linha aí do rebaixamento, né, está o Fluminense do Rio de Janeiro, a Chapecoense, o CSA de Alagoas e o Avaí. São os 4 na zona de rebaixamento, né? Então, lá na tabela de cima tem Palmeiras, Santos, Flamengo e Atlético Mineiro. E na última, aqui no Z4, né, a zona de rebaixamento, estão Fluminense, Chapecoense, CSA, Avaí. O Goiás, né, que é o representante aqui da nossa região, ele é o 8º, portanto está na linha intermediária aí, né? Bom dia! Enquanto não corre perigo, está tranquilo, né? Bom, na Série B, vamos ver aqui a Série B, como é que ficou a Série B? A Série B, deixa eu achar aqui a Série B, nós tivemos, não teve jogo no final de semana, né? A Série B tem um calendário diferente. A Série B tem hoje Sport e Brasil de Pelotas, né? Lá na Ilha do Retiro. Portanto, a Série B também está na 11ª rodada, né? Os dois campeonatos começaram juntos, Série A e Série B, e hoje tem Sport e Brasil de Pelotas. Deixa eu ver aqui os últimos jogos. O Vila Nova de Goiânia, né, enfrentou o América Mineiro no sábado e empatou por 1-1. O Botafogo de São Paulo enfrentou o Guarani também de São Paulo, lá de Campinas, foram 0-0. E o Operário de Mato Grosso venceu por 2-1 o CRB. A classificação da Série B, é Bragantino em primeiro, tem 20 pontos, a Ponte Preta tem 19, é o segundo, o Paraná Clube tem 19, é o terceiro, e o Atlético Clube Goianiense é o quarto colocado com 18 pontos, né? Então essa é a classificação. Deixa eu ver o Vila Nova, onde é que está o Vila Nova aqui na Série B? O Vila Nova na Série B, adivinha onde ele está? 16º lugar com apenas 11 pontos, né? Então 16º, bem pertinho aí da zona de rebaixamento, né? Então vamos torcer para o Vila Nova dar uma melhoradinha, né? Muito bem, essas as notícias do futebol. A gente tem hoje a presença do nosso amigo vereador Teles Júnior com a gente. Bom dia, Teles. Prazer recebê-lo aqui na Mais FM. Bom dia, doutor Edmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Estamos aí animados, né? Mais uma semana. Mais uma semana, né? Última semana de julho. Como é que está o trabalho na Câmara? Tem recesso de verdade ou esse recesso é só de sessões? Fez uma observação muito boa. O período de recesso é um dos períodos que, assim, pelo menos para nós, trabalhamos mais. Trabalha mais, né? Que vem acumulando, quando você está ali nas sessões, você acaba que fica aquele período bem centralizado no gabinete e desenvolve alguns trabalhos ali já junto com os outros poderes, judiciário, executivo. E quando vem esse período que não tem
a frequência da sessão, acaba que você tem muita coisa acumulada, né, para ir para a rua, população e assim por diante, né? Então, você faz isso paralelo ao período de sessões, mas de uma forma diminuída. Agora, quando vem o período livre, é quando você realmente fica um período mais junto do povo, junto nas casas, nos bairros e assim por diante. Muito bem. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas, né, com os vereadores aqui da cidade, com os nossos representantes e, é claro, né, na nossa pauta, no nosso programa, normalmente no primeiro bloco a gente trata de assuntos nacionais e a gente vê, por exemplo, as notícias do dia, né, e também faz uma avaliação do governo federal. Eu sei que o senhor faz parte do Partido da Mobilização Nacional, né, o PMN, e como é que o senhor, o seu partido, veem o governo Jair Bolsonaro? Como é que vocês avaliam esses primeiros 6 meses de governo? Olha, todo início de governo tem uma certa turbulência, principalmente quando faz uma mudança brusca, como foi essa mudança de eleições da forma nacional, né, em que foram extremidades, um governo da extrema direita, né, ganha o poder. Então, com certeza, espera aí muitas dificuldades. Por um lado, tem alguns avanços. Agora, o Partido da Mobilização Nacional, né, e principalmente, eu falo pelo aquilo que a gente vem trabalhando em termos de avanços, a gente acredita que o Brasil vai precisar de um certo tempo para poder voltar a crescer em algumas áreas. As áreas que vinham tendo esse avanço, a gente vê aí alguns dados, por exemplo, essa semana divulgada em relação ao desmatamento, né, alguns dados em relação às situações do crescimento, tirando as pessoas da zona ali da pobreza. Então, com certeza, essas políticas públicas que atingem a maioria, atingem as pessoas, a gente vê que a mobilização vai ter que continuar buscando resultados, né? Então, é como o próprio governo, né, quando candidato ainda, Bolsonaro, ele mesmo falou: olha, eu não entendo nada de economia. Se for perguntar de economia, vocês vão perguntar lá para o Guedes, né? Então, assim, ele mesmo já se identificou. Então, isso aí a gente vê em várias áreas. Ó, eu não entendo nada de saúde, vocês vão perguntar para saúde, não entendo nada de educação, vocês vão perguntar para de educação, e assim foi terceirizando todo um governo. Então, é claro, cada um tem a sua forma de gerir. Essa é a forma de gestão dele, né? Então, assim, com certeza tem uma mudança brusca. Por quê? Porque a democracia traz essa alternância de poder que, por um lado, é saudável à máquina pública, né? Então, com certeza é isso que a gente acredita. Muito bem. As notícias nacionais, hoje, agora, nesse momento, por exemplo, o G1 traz a seguinte informação: esquema de fraudes movimenta 20 toneladas de ouro e 3 bilhões ao ano, né? Uma matéria do Fantástico de ontem, e o G1 destaca agora pela manhã o esquema de venda, né? de desvio de recursos brasileiros. São 20 toneladas de ouro, mais de 3 bilhões ao ano de prejuízo com as fraudes lá no Amazonas. Outra notícia nacional: o mercado passa a estimar pela primeira vez a alta do PIB abaixo de 1% em 2019 e vê queda de juros também. A manchete do G1 aqui fala dessa questão do PIB brasileiro, né? E o G1 ele destaca o seguinte, que nós tivemos aí várias alterações nessa questão do PIB, né? O PIB já foram 16 reduções da possibilidade de crescimento do PIB nos últimos 6 meses. Ou seja, o Brasil ele está vivendo um momento de dificuldade de produção nacional, né? E essa é a expectativa, né? Uma expectativa ruim, que o crescimento, inicialmente, que estava na faixa de 2,5%, agora
menos de 1%. Como é que o senhor vê essa questão da economia? O governo ainda não acertou, o governo ainda não conseguiu convencer os empresários a produzir, não consegue fazer o Brasil crescer, e a gente vê todos os dias essa redução da possibilidade de crescimento. Como é que o senhor vê essa questão econômica? Olha, sempre tem, doutor Edmar, aquela situação que a pessoa fala, mas está muito cedo, né? Está só 6 meses, só 1 ano. Ok, então vai esperar chegar o final de 4 anos para poder começar a trabalhar, né? Para começar a agir. Né? Então, eu acho que a partir do 1º de janeiro que tomou posse, já é o novo governo. Né? Então, se tem 6 meses e 6 meses de negativo, já é o novo governo. Né? Então, a gente, com certeza, isso aí frustra muito. Porque uma das grandes expectativas do eleitorado do Bolsonaro foi justamente isso, a questão do emprego. Né? Tem aquela questão da moralidade, aquela questão que ajudou muito a questão das pessoas terem cansado de um grande erros de corrupção, né? Então cooperou para essa mudança. E a outra situação é a questão da recuperação econômica, onde se esperava um crescimento para combater o desemprego. E tendo esses resultados negativos, isso causa na população, em geral, aqueles que votaram e os que não votaram, mas principalmente no seu público, principalmente no seu eleitorado, que é mais uma frustração. Então, já tem aqueles que você observa na Câmara, observa no Senado, né, essas 2 ou 3 últimas semanas, uma certa frustração em relação àquela possibilidade de nomeação do seu filho embaixador nos Estados Unidos. Né? Então, alguns que são bolsonaristas, né, já dizendo que, olha, isso aí eu estou com ele, mas nessa aí eu não estou. Nessa eu estou fora. Né? Nessa eu estou fora, nessa eu não estou concordando com isso, porque justamente foi o contrário que foi pregado. Né? Então, aquela possibilidade que ele sempre pregou, falando assim, olha, comigo vai ser só 4 anos, não vai ter reeleição. E agora ele já começou, né, a fazer aí uma possibilidade, então já levantou outros frustrados dizendo, olha, eu estou com ele, mas nessa aí eu não estou. Nessa aí de repetir uma reeleição, eu já... Então, a gente verifica uma série de propostas iniciais desnecessárias, porque são desgastes, eu acho que tem desgastes que você sofre no início do mandato, que são necessários, que são cortes, que são ajustes, mas tem outros que não precisava estar levando. O Portal UOL traz a seguinte manchete: Eduardo embaixador, caso Tabata e faxina do PSDB mudam o cenário para 2020. Né? Então, essa questão do Eduardo embaixador, como você disse, ela incomoda muita gente, né? Incomoda quem é adversário e incomoda quem votou no governo, né? Porque não deixa, né? Eu acho interessante porque a súmula do Supremo Tribunal Federal diz que esse tipo de atitude é nepotismo, né? E o próprio presidente várias vezes fala, não é nepotismo, estou dizendo que não é, né? Mas a população, ela entende o seguinte, que você na frente do governo, quando você privilegia um parente, né? Isso está indo na contramão daquilo que foi pregado, aquilo que foi proposto, é isso? Independente da situação, como ele colocou, é realmente um benefício que vem trazer diretamente por ser ligações de sua família. Né? Então, não é uma questão meritocrática, não é uma questão de currículo, porque de currículo ele apresentou a fritura do hambúrguer. Fraco, né? O currículo é bem então, fraco. assim, realmente, claro, tem aí uma ficha limpa, tem a proximidade com o país, tem a proximidade, só que imagina, numa hora em que você é muito amigo ali do presidente, e ano que vem tem aí uma eleição americana. Né? Então, os Estados Unidos está em um período de eleição. E alguém que já fez uma escolha, né? Que ele já colocou o boné do atual presidente. Uhum. Então, ele já fez ali uma escolha. Então, imagina um país já oficialmente declarando apoio a alguma situação ali em que tem que ficar neutro. Deveria ficar neutro. Tem que ficar neutro. Porque é uma situação que pode perder, né? Pode perder, uhum. né?
democratas podem ganhar, uma outra política pode ser inserida no país e o Brasil ter que fazer essas mudanças de ajustes. Então, realmente, não é nem mais grave ainda da questão do nepotismo, é a situação mesmo meritocrática, curricular, de avanço do papel do que esse cargo exerce, em que eu acho que, nesse momento, fica um pouco fora. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com o nosso convidado, o vereador Teles Júnior, do PMN, aqui da nossa cidade de Anápolis. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia, Rua Barão do Rio Branco, 162 Centro. Telefones 62 3099 2412 99921 2761 e o WhatsApp 99143 9193. Gesso Garcia. Tá na Mais, tá bom demais. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da notícia. Antônio Gomide, Edmar Silva. Voltamos para o segundo bloco do programa, né? Foi chamado o Antônio Gomide aí, mas ele não está aqui, né? Então vai estar aqui na quarta-feira, com a sua participação toda quarta-feira aqui com a gente. Nós estamos recebendo o vereador Teles Júnior, né? E conversando com ele sobre as questões da política brasileira, da política goiana, da política anapolina. E eu queria perguntar ao vereador, como é que o senhor avalia, né? Nós falamos no primeiro bloco aí, o senhor avaliou parcialmente o governo Bolsonaro. Queria que o senhor tecesse também comentários sobre o governo Ronaldo Caiado, né? Goiás também, depois de mais de 20 anos, né? Com a liderança do PSDB, elegeu o Ronaldo Caiado na expectativa também de mudança, de melhoria. E eu queria saber do senhor, como é que o senhor avalia esses primeiros 6 meses do governador Ronaldo Caiado? E a pergunta, o PMN está com o Ronaldo Caiado também? Está junto? Como é que é a posição do PMN em relação ao governo estadual? Olha, só encerrando a avaliação nacional... Conversa anterior? Nós torcemos muito para que o governo Bolsonaro dê certo. Afinal de contas, somos brasileiros e torcemos pelo Brasil. Então, apesar de todas as mudanças, de todas as atitudes erradas, a gente torce que ele venha mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, né, e que ache o rumo certo para que as coisas dê certo. Afinal de contas, não pode continuar com essa quantidade de desemprego. A nível de Estado, nós temos um governador
que conhece profundamente o Estado, né? Caiado foi deputado federal por muitos mandatos, foi senador, tem um histórico familiar na cidade e no Estado, então, com certeza, conhece, não é um desconhecido, conhece os problemas do Estado de Goiás. E realmente pega numa proposta de mudança, em que tinha um governo de 20 anos, um governo tucano, que predominou por 20 anos, e que todo final de governo tem aí os seus desgastes, tem aí a sua perpetuação em algumas partes das secretarias, do governo, e que pensa que nunca vai mudar e começa já a pensar que é dono da situação. E quando vem essa mudança, isso traz uma oxigenação. Então, o que o Caiado está fazendo é realmente muitos ajustes. Então, não vai ter muitas atitudes populares, né? Com certeza vai ser cortes, vai ser ajustes. Na eleição, o Partido da Mobilização foi um dos partidos da primeira hora, né, do Caiado, foi o primeiro partido a apoiar o DEM e também a continuar em toda a sua... Ele ganhou no primeiro turno e continuou, e assim foi até o final. Faz parte do governo em relação à questão do presidente, mas a gente mesmo não tem nenhuma, como diz, falar assim, estamos aqui nessa parte, estamos nessa outra. Isso não foi. Então, a gente simplesmente sente feliz pelo resultado da eleição, de ter essa mudança democrática que aconteceu, que era necessária. Agora, a gente vê aí um esforço muito grande, né, de fazer uns ajustes. Por exemplo, a questão de achar ali onde não estava funcionando ou que estava funcionando de uma forma errada. Então, é justamente o que as pessoas falam, o Caiado vai caçar muita coisa. Mas não é justamente caçar, é que as coisas vão aparecer, né? Mudou de governo, as coisas vão aparecer. Isso é notório e estão aparecendo, né? Então, a máquina, por muito tempo, está acostumada, às vezes também os erros vão se acumulando, vão se acostumando, e quando chega o governo novo, vai ajustando. Agora, a gente acredita que ainda vai mostrar a que veio, né? Até hoje, a gente não viu ainda a parte de execução de governo, né? Eu acho que precisa chegar a esse momento, que eu acho que esses primeiros meses foi mais de diagnóstico, foi mais de levantamento de caos, né, em que pegou o Estado realmente no último mês com a folha atrasada, com muitas obras paradas, a exemplo daquele programa, inclusive o colega nosso teve aqui, e foi um dos primeiros a alertar a Câmara, o Luiz Lacerda, olha, esse Goiás na frente aí é uma situação que ele vai parar logo no primeiros 10%. Então, e realmente foi o que a gente viu acontecendo, né? Era uma questão mesmo que estava cada semana fazendo tantos municípios, mas aquilo ali já era próximo de uma eleição chegando do ex-governador José Hélito, e que realmente, assim que saiu o resultado das eleições, todas aquelas obras, aqueles repasses foram cortados, foram parados. É exemplo daqui de Anápolis, em que teve aí uma promessa, paradas, né? Teve aí a promessa, eu acho que foi de 10 ou 15 milhões, não me lembro, mas é exemplo disso, o próprio recurso do feirão, que foi atrelado a esse recurso do Estado, não chegou, e o prefeito teve que continuar isso, se quis terminar, teve que colocar o dinheiro municipal na questão para terminar um feirão, que é o feirão do bairro de Lourdes, que foi entregue aí na semana passada. Então, era algo que estava esperando desse Goiás na frente e que realmente foi finalizado. E a gente entende por que o Caiado não continuou com esse programa, que justamente foi um programa feito no último momento do governo anterior, para poder aí fazer aí a sua pré-campanha ou campanha de sucessão.
O senhor disse aí, o PMN em nível estadual, ele participa do governo em alguma secretaria, em algum departamento? Olha, o presidente estadual, assim que hoje deve acontecer mudanças na direção estadual do partido, é um período que está tendo convenções, mas o Eduardo Macedo faz parte ali na direção da Goiás Parcerias, né? Então foi convidado a umas outras 3, né, situações, e que a opção que mais viu que poderia contribuir seria a questão da Goiás Parcerias. Agora nós, como mandatário, vereador na cidade de Anápolis, não fomos ainda chamados, convidados a opinar, a fazer alguma situação de participação governamental. Ainda não aconteceu. Eu acho que também não aconteceu isso com outros partidos que no município de Anápolis foram base de sustentação ao governador Ronaldo Caiado. Exemplo disso, o Eli Rosa, o Dilon, Marrula. Eu acho que essas situações, sempre que a gente encontra, a gente tem visto isso. Mas também ninguém está procurando ou atrás disso. O que a gente queria mesmo era o objetivo da eleição. Muito bem. Há uma, né, você citou alguns nomes aí de pessoas de partidos diferentes que apoiaram a eleição do Ronaldo Caiado. E uma das reclamações na cidade é justamente essa, né? A cidade, com a sua representação, ela não foi convidada, não está participando do governo. Aliás, a única participação que tinha no governo era do DEM, né? E que na semana passada também houve algumas exonerações, ou seja, a cidade, ela, de certa forma, ela não participa do governo Caiado, né? Isso, a primeiro momento, quem foi convidado a participar foi o presidente municipal do DEM, o Carlos Toledo, né, o Cacai, e que, participando ali de uma diretoria administrativa da Codego, em que, na semana passada, teve, sim, alterações administrativas, em que foi ali convidado, né, a ter uma mudança. Então, ainda não sabe o novo local em que o Carlos Toledo vai ocupar, ou se vai continuar ocupando já nessa transição de reforma administrativa. É certo que no início de governo sempre tem ali muitos ajustes, às vezes você pensa que uma pessoa dá certo num lugar, às vezes tem ali um ciúme político, às vezes ele vai dar certo mais em outro local, às vezes precisa no primeiro momento de um choque, em que se você leva ali uma participação política não dá certo. Então a gente acredita que esse segundo semestre vai continuar tendo essas mudanças no governo Caiado e que, com certeza, Anápolis tem que participar. Eu defendo isso, não só eu, como a Câmara, independente do nome. A gente acredita que Anápolis tem muitos currículos importantes, pessoas que... nós temos aí pessoas que hoje representam no cenário nacional. Por exemplo, o Henrique Meirelles, nós temos aí o Alexandre Baldi, nós temos aí governadores de outros estados que são anapolinos, nós temos 3 deputados estaduais, o Antônio Gomide, o Hamilton, o Coronel Dailton, nós temos o Rubens a nível federal. Então, assim, nós temos muitos nomes. Hoje, o próprio prefeito Roberto faz parte aí já de conversa próxima do governador. Então nós temos muito o que ajudar o governo do estado, né? Então basta aí chegar a esse momento, ele abrir esse espaço e com certeza nós teremos muitos currículos, muitas pessoas capacitadas para poder ajudar fazer esse novo governo. Muito bem. Quero abraçar a minha amiga Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia para nós. Obrigado, a Lucimar. Né? Um abraço também para o Marcos Rodrigues. O Marcos Rodrigues diz: bom dia a todos, colaboradores da Rádio Mais FM, Anápolis. Um excelente trabalho, um abraço ao Edmar Silva. Muito obrigado ao pastor Marcos Rodrigues, né? Ele que é pastor lá no Vivian Park, deixando aqui o seu recadinho. A Maria Nova da Silva também está conectada.
acompanhando o nosso programa também nessa manhã pelo Facebook, né? Se você está aí no Facebook, pode deixar o seu recadinho, né? Deixar a sua participação para a gente registrar aqui no programa Hora da Notícia. A gente vai para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar sobre Anápolis, sobre a nossa querida cidade, com o nosso convidado, o vereador Teles Júnior. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaque. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Fale com a galera da Rádio Mais, 3313-1398. 3313-1398. Esse é o seu canal direto com a Rádio Mais. Simples Serigrafia, tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia, simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 aqui na região sul da cidade, para você que nos acompanha nos nossos aplicativos no seu smartphone, para você que acompanha no nosso site. Um abraço para o meu amigo José Justino, que acompanha sempre pelo Rádiosnet. Um abraço também para o meu amigo vereador Alfredo Landim, né? Ele que está sempre conectado também. Não sei se está por aqui na cidade, se está em Formosa. Ele disse que iria visitar a mãe em Formosa, mas em qualquer lugar onde ele está sempre conectado. Obrigado também, né, a todos que nos acompanham pela nossa transmissão no Facebook, né? Nossa transmissão ao vivo pelo Facebook já se tornou tradição na cidade, né? E muita gente conectada, muita gente acompanhando. Para você que perdeu o programa, né, que você às vezes não pode acompanhar pela manhã, nós temos a nossa reprise às 20 horas. E além disso, no nosso site, no fmmais.com.br, você pode acessar e acompanhar o nosso programa em qualquer horário, né? No site não tem horário, você pode acompanhar em qualquer momento que você tiver a sua folga, o seu tempo aí para participar. Nós vamos, com o Neto Reis, vamos trazer aí as notícias de Goiás. O Neto Reis participa com a gente
com o Goiás em 2 minutos. Bom dia, Neto Reis. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em 2 minutos. Olá, excelente segunda-feira, hoje 22 de julho, ano 2019. Preço da vistoria veicular volta a cair em Goiás. Goiás em 2 minutos. O Tribunal de Contas do Estado revogou a suspensão da atualização da tarifa de vistoria veicular. Na prática, o preço para o serviço volta a custar R$ 108, conforme determinado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR. Após manifestação do Detran e da Controladoria Geral do Estado, a redução passa a valer após a notificação da decisão junto à empresa. O governador de Goiás comentou sobre o assunto por meio das redes sociais. Eu quero neste momento parabenizar aí o conselheiro Sebastião TJ, que uma decisão agora do Tribunal de Contas do Estado de Goiás revogou a tese que a vistoria retornaria após o valor de R$ 175 e autorizou que continuasse o valor de R$ 108. Então, minha gente, o povo goiano agradecendo cada vez mais, principalmente o bolso do cidadão goiano, que foi alimentado aí para poder quitar as suas vistorias todas necessárias por R$ 108 e não por R$ 175. Parabéns. Goiás em 2 minutos. Fogo destrói área na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. 2 incêndios destruíram 26 hectares da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. É o equivalente a 26 campos de futebol. A Serra das Areias tem 2.890 hectares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio com maior proporção foi registrado na sexta-feira, quando foram atingidos 25 hectares. Já no sábado, o fogo surgiu em outro ponto da unidade de conservação e consumiu 1 hectare de cerrado. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade Pública, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência municipais. Suprema Contabilidade, 99472-3738. Muito bem, nós tivemos aí a participação do Neto Reis, o Neto Reis que todos os dias participa com a gente trazendo Goiás em 2 minutos, Goiás em 2 minutos, né? Você pode ter mais informações também do Neto Reis no portal netoreis.com.br, então muitas informações lá no portal, você pode acessar, você pode, né, ser bem informado todos os dias, né? Notícias atualizadas o tempo todo no Goiás em 2 minutos, no portal Neto Reis. Muito bem, nós estamos recebendo o vereador Teles Júnior, né, conversando com ele sobre vários temas nacionais, estaduais, e agora nós vamos falar sobre Anápolis. O senhor é vereador pela primeira vez, né? E qual é a sua visão da Câmara Municipal? É aquilo que o senhor pensava, né? Quais são as suas expectativas em relação ao que pode ser feito ainda nesse mandato, nesse trabalho? Nós estamos já numa fase pré-eleitoral, né? Ano que vem nós temos eleições. Como é que o senhor... Mas vamos avaliar, assim, a questão da Câmara. Como é que o senhor vê a Câmara? O que o senhor conseguiu fazer lá nesse primeiro mandato? Como é que é o trabalho? Olha, Edmar, a situação do Poder Legislativo é uma situação em que você cria muita ilusão em relação ao que é ser vereador. Muita gente entra pensando, vou mudar tudo, vou fazer. E na verdade são 23 cabeças, cada um puxa para um lado e no final acaba se unindo em prol da cidade. Mas até acontecer essa união em prol da cidade, tem muitos debates e é assim que se constrói as ideias. Então, você chega com uma ideia, ela é bem modulada até o final dela. Talvez saia totalmente diferente, talvez saia ainda uns 60% daquilo que entrou, como diz, do projeto original. Porém,
a gente já tinha uma noção em relação a isso, já vem buscando conhecer o que era o Poder Legislativo, então não entrei com muita expectativa, expectativa até sim, mas assim com muita ilusão, né? Eu sempre fui muito realista, eu sabia que a gente tinha que ter um foco. E graças a Deus, de 1º de janeiro de 2017, até hoje eu me sinto realizado em relação àquilo que a gente vem desenvolvendo, que é uma questão de foco, né? O nosso foco é trabalhar o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Então, sempre foquei isso, questão de desenvolvimento econômico, a questão de desenvolvimento empresarial, desenvolvimento do emprego, de aumento da renda, e a gente tem visto esses avanços dentro de uma contribuição que nós temos dado. Então, ultimamente, a gente conseguiu já muitos projetos. O meu primeiro projeto foi aquele projeto Adote uma Praça, em que, nesse semestre aí, nós vimos o atual secretário do Meio Ambiente, Jackson Charles, colocando aí 20 convênios de adoção de praça, né? Ou seja, então é algo que deu certo. Então a gente fica feliz de ver uma lei e que a lei ser prática, né? E ajuda a contribuir com a cidade, Então, com certeza, essa lei é uma. Outra lei é aquela de incentivo ao artista, em que eventos que têm o fomento, recursos públicos, obrigatoriamente tem que ter artistas da cidade de Anápolis. Então, a gente viu aí isso acontecendo, né? Então, uma lei que realmente teve aí a sua parte prática e várias outras situações. Certo que a gente continua lutando para uma desburocratização, para que essas situações aumentem. Então, o alvará online, né, o uso de solo online, aliás, e na última semana a gente viu aí uma integração da Rede Sim, que há muito tempo, você sabe disso, a gente vinha lutando desde 2013, uma discussão, quando eu passei pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, já era também secretário de Planejamento Geraldo Lino, e a gente vem fazendo aí essa discussão da Rede Sim. Na época, o secretário Aida Zaroli me coloca como técnico para poder participar dessas ações, e essas ações a gente viu aí na última semana sendo concretizado num termo de assinatura com a junta comercial da integração dos sistemas. E uma lei que a gente consegue ver como vitória para os empreendedores da não renovação de alvarás todos os anos. Em que você abriu ali o alvará uma vez da sua empresa, você precisa alterar ele se você mudar de CNAE ou se você mudar de endereço. Se não tiver essas duas alterações, não precisa de acontecer, tanto para o contador, como para o empresário, como para o MEI, toda vez aquela romaria de sai numa secretaria, sai em outra, leva documentação aqui, faz uma autenticação ali, e isso se tornaria, você tinha que tirar 2 dias da semana para fazer ali uma renovação. E hoje você fez isso uma vez na vida, se você não mudar de endereço ou não mudar de atividade comercial, então não precisa. Muitos outros avanços a gente quer que aconteça, precisa acontecer em Anápolis. Mas a gente tem visto aí que essas contribuições têm avançado. Nós criamos, nos 2 primeiros anos, me colocaram como presidente da Comissão de Indústria e Comércio. Então, pudemos discutir vários projetos, o projeto de atualização do Código Sanitário, né? A comissão nossa fez audiências públicas, discutimos ponto por ponto. A outra questão é o Código de Postura, deve ser votado agora nesse segundo semestre, ficou na pauta, mas sofreu ali alguns pedidos de vistas, e a gente viu que era alguns vereadores querendo um pouco mais de prazo para discussão do Código de Postura. Mas, com certeza, ele vem para votação agora no segundo semestre, porque ele já está na pauta, ele já chegou no plenário, né? Então, isso já foi um avanço, a gente vem acompanhando isso desde o início. Criamos também, e renovaram para esses 2 últimos anos, novamente, eu como presidente da Comissão de Indústria e Comércio. E o presidente da casa viu que era interessante a criação da frente parlamentar pela implantação do Parque Tecnológico. E, novamente, os colegas nos colocaram como
presidente dessa frente parlamentar. Então, isso serão atividades, doutor Edmar, que nós vamos desenvolver agora a partir desse segundo semestre, né? Então, como os últimos momentos desse primeiro semestre desse ano, nós tomamos essa posse, fez o decreto, e agora a gente vê aí que é um cenário de desenvolvimento de Anápolis que precisa ser implantado, né? O Parque Tecnológico, a gente precisa ser realidade no município de Anápolis. E o Poder Legislativo começa a se preparar de uma forma de lei, de desburocratização, para poder contribuir, ser um braço para essa implantação do Parque Tecnológico. Então, já tenho conversado aí com a assessoria do senador Vanderlan Cardoso, com o secretário Adriano, de Desenvolvimento Econômico do Estado, para a gente poder ver o que podemos somar, podemos contribuir às forças comerciais, industriais do nosso município, junto com o Executivo, junto com o Legislativo, para a gente poder executar. Uma outra expectativa, e que a gente, como presidente da Comissão dos Comércios, tem trabalhado muito para que isso seja realidade, não que saia do papel, é a questão da implantação de um DAIA municipal, de um distrito agroindustrial municipal. E isso o prefeito já tem comprado essa ideia, já está divulgando, e que a partir de agosto vai ser realidade. Então, a gente torce para que isso aconteça, a expectativa é grande da Comissão dos Comércios, para que essas áreas para indústrias, seja para microempresa, principalmente contemplando a microempresa, porque às vezes a microempresa encontra um terreno muito caro dentro da cidade, às vezes a burocracia, às vezes pelo plano diretor, aquela via não é adequada para colocar a sua indústria, e ela precisa de um local, de um incentivo municipal para poder desenvolver suas atividades. Nós temos ideias boas, nós temos empreendedores com ideias de negócios fantásticas, e com certeza o Poder Legislativo está aí junto e torcendo e trabalhando para que aconteça essa implantação do DAIA 2 já nesse ano, a partir aí de agosto, a qualquer momento. No caso, o DAIA 2 seria nessa ideia das microempresas? Seria na ideia das microempresas e, claro, das empresas grandes, porque a gente perde muita instalação de empresa grande justamente com aquela ideia de que o DAIA não tem mais terra. Aí você anda um pouco no DAIA, você vê um monte de terra. De espaço vazio. Monte de espaço vazio. Mas são terras que estão todas judicializadas e que você não consegue ter acesso àquele processo interno completo. Por quê? Porque está na mão do Estado. E o Estado tem uma certa burocracia que ninguém entende o porquê que não destrava essas terras, né? Então, a gente acaba perdendo isso para Aparecida de Goiânia, estamos perdendo muito aqui para Campo Limpo, para Goianápolis, para Pirinópolis, para Abadiânia, para cidades perto de Anápolis, Gameleira. Por quê? Porque a burocracia lá está trabalhada favoravelmente ao empresário, e aqui está desfavorável. Então, o que a gente tem trabalhado como legislativo, as leis, as normativas, as normas técnicas e o convencimento ao executivo, é justamente essa desburocratização. E isso, aos poucos, tem acontecido, e, com certeza, a implantação desse DAIA 2 vai ser a grande resposta em relação que Anápolis é sim, ou voltará a ser a cidade aí de quem quer investir, de quem quer dar mais emprego. Essa questão de terreno para a indústria é um negócio complicado em Anápolis, porque, como você disse, tem o DAIA, que tem uma série de áreas vazias, abandonadas e que não podem ser utilizadas por essa questão jurídica, né? Tem 13 alqueires que foram comprados para ampliação do DAIA, né? Que também está à disposição para fazer essa ampliação. No período do prefeito João Gomes, foi aprovado no plano diretor uma área para o DAIA 2 e o DAIA 3, na região aqui, indo para Bramápolis, né? E também, ou seja, tem muito espaço já destinado para as indústrias, e a gente continua perdendo indústrias para as cidades vizinhas, né? E especialmente para Aparecida de Goiânia. Então, é um negócio que precisa
foco, né, no sentido de destravar. O que acontece, né? Por que o DAIA tem os 13 alqueires lá para ser ampliado e até hoje não começou, né? Foi aprovada a área para o DAIA 2 e o DAIA 3 também não andou, né? E como o senhor disse, vereador, a gente vai perdendo empresas e perdendo emprego, né? Então, justamente a crise nacional, eu acho que falar essa palavra é muito forte, negócio de crise, porque, na verdade, a gente precisa trabalhar vários fatores. Um dos fatores é a capacitação pessoal. A pessoa buscando uma capacitação pessoal também não vai ter muito fator a questão do desemprego. Mas uma das situações hoje que precisa recuperar a nível nacional, e isso reflete no município, é a questão dos empregos. Então, trabalhar essa política pública do emprego e renda, do desenvolvimento econômico, ela é muito importante, porque mesmo hoje com a saúde, a educação, a segurança sendo um direito constitucional em que o Estado precisa prover isso para as pessoas, mas se a pessoa tem um emprego, tem um dinheiro no bolso, ela paga um exame. Ela vai ali e paga uma segurança particular, ela vai ali e paga um colégio. Mas se ela não tem ali o seu emprego, ela não tem ali a sua fonte de renda, o seu ganha-pão, esses outros fatores todos estão comprometidos e à espera 100% total do Estado. Então, a gente vê até em outros países essa discussão, próprios Estados Unidos, a discussão da saúde e assim por diante. Então, são discussões amplas, mas que a gente tem que focar, e o nosso foco tem sido esse, a questão do desenvolvimento, a questão da geração de emprego. É isso que a gente tem buscado dentro da Câmara, nos debates com os colegas, na ampliação e levando essas ideias. Muito bem, nosso tempo está esgotado, vereador, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre 2020, né? Nós estamos num ano pré-eleitoral, os partidos já estão se mobilizando, já se movimentando, alguns aí já estão até fazendo campanha. Como é que o senhor está pensando em 2020? O senhor continua no PMN, o PMN tem chapa de vereador, de prefeito, como é que vocês estão pensando as eleições de 2020? Aí eu tenho que falar como presidente partidário, né? Aliás, o presidente, você é o presidente? Isso, atualmente eu estou como presidente do PMN. Estava imaginando que ainda fosse o Anderson. O Anderson é o nosso suplente, continua no partido, é um guerreiro, né? Uhum. Mas como todo partido tem a sua alternância, então atualmente eu estou como presidente, nós temos outro vereador. Aqui em Anápolis tem diretório ou comissão provisória? Comissão provisória. Então a gente acaba aqui tendo essa função de agregar, né? Então eu quero até aproveitar, convidar você que está querendo aí participar das eleições 2020 como candidatos, né? O PMN está de braços abertos, né? Para poder te abrigar, para poder discutir, para poder pensar aí nessas situações que vem te dar uma possibilidade de ser candidato. Então, o Partido da Mobilização Nacional, 33, trabalha nessa visão de discutir a cidade de Anápolis. Hoje é a discussão governamental. Hoje são 2 vereadores, né? Hoje somos 2 vereadores, né? E a discussão com certeza, da cidade, ponto a ponto, a contribuição governamental, sempre torcemos para o melhor da cidade e, com certeza, queremos participar diretamente desse processo 2020, lançando aí uma chapa competitiva e, com certeza, essa chapa atendendo aí os moldes das leis, da lei atual, com certeza não tendo coligação, né, que é um dos grandes critérios que vai sumir. E é um desafio. É o diferencial da próxima eleição. Né? E vai ser um desafio. E, com certeza, muita gente vem procurar os partidos menores, os partidos que estão menores, mas em destaque, em crescente, justamente com essa possibilidade. E o PMN é uma dessas possibilidades que tem de agregar. Muito bem, queremos agradecer ao vereador Teles Júnior por participar conosco aqui do programa Hora da Notícia, né, trazendo muitas informações sobre o que acontece na cidade, no país, por todo lado. Então, o nosso abraço a todo o pessoal do PMN, né? Fica aqui o espaço aberto para que vocês possam estar com a gente outras vezes, né? O senhor, os demais membros do diretório, da comissão provisória, né? A gente tem muito prazer de recebê-los. Bom, eu quero agradecer também o Paulo Sérgio Mota. O Paulo Sérgio Mota está conectado, né? O Paulinho da Fanfarra conectado aqui com a gente.
O Marivaldo Santos, que apresenta todos os dias o Tarde Comunitária aqui às 17 horas. O Marivaldo Santos também desejando bom dia a todos, boa semana e parabenizando pelo programa desta manhã de segunda-feira. Isso aí, obrigado Marivaldo, né? Bom trabalho para você também hoje no Tarde Comunitária. Vereador, um prazer recebê-lo, obrigado pelo carinho da sua participação, né? E fica aí, como eu disse, o espaço aberto, que o senhor esteja novamente outras vezes aqui participando do nosso programa, trazendo, né, as informações para o seu eleitorado, para o seu público, né? E a gente fica feliz de recebê-lo. Eu que agradeço, meu amigo, né, doutor Edmar, pastor, pessoa que sempre tem esse carinho especial, agradeço aos estúdios, à direção da rádio, FM, né, mais FM 87.9 e com certeza aos ouvintes que permite, né, a nossa voz e permite aí chegar até você. Então foi um prazer muito grande, a gente sempre tem aí essa disposição, sempre tem esse carinho de voltar aqui, principalmente deixando aí as portas abertas. Com certeza a gente volta e com notícias boas para o nosso ouvinte. Quero deixar também o nosso gabinete à disposição, né, de quem está ouvindo, à disposição da rádio, à disposição para poder continuar trabalhando. Nós mandava até 31 de dezembro, né, de 2020, então até lá a gente tem muito trabalho ainda, muito chão, muita coisa ainda para ser realizada. Muito bem. Muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a Ivone Urbina que nos ajudou na transmissão do programa aqui, na parte técnica, obrigado a você e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que às 20 horas tem reprise. E eu quero agradecer também a você que nos ouve todas as noites, né? Tem muita gente que não pode ouvir pela manhã, mas à noite está ligadinho na Mais FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para você. Na sequência tem a Letícia Silva com o Bom Dia Alegria, aqui pela manhã, né? E à noite, né? Daqui a pouquinho tem o programa com o pastor Saulo Batista do Nascimento, Gotas de Eternidade, às 22 horas. Um abraço para vocês, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Fala galera, aqui fala o Hugo. Oi gente, quem tá falando aqui é o Thiago. E a nossa música também toca aqui, ó, na Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. A casa dela, pulando a janela, fugindo do pai dela, vale a pena, ela é 3. Na Mais, tem sempre uma novidade. Alô galera, nós somos a dupla Diogo e De Luca. E a nossa música também toca aqui na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. A Maria solteira doida dos rolê, as amigas de pá agora vão perder você. Rádio Mais FM 87,9, Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais.